Olá, pessoal do Bytes e Cargas. Mais uma vez a gente está retomando aqui as nossas gravações, as nossas reportagens, o nosso canal aqui. E eu estou muito feliz de estar trazendo aqui uma grande amiga. Não vou falar de data, gente, porque isso é indiscreto. Você sabe que a gente não pode falar. É muito experiente. A gente conhece ela há bastante tempo. Trabalhei com ela pessoalmente, então para mim é uma alegria de poder ter trazido aqui. Ela aceitou esse convite aqui. Eu vou fazer aqui, vou até tirar o óculos aqui para ler, que eu tive que tomar nota para vocês terem ideia de tanta experiência que essa mulher tem e o que ela vai trazer de benefício para vocês aqui. Essa moça é a Érica Araújo. Ela é a líder de canais e ecossistemas da Hewlett Packard Enterprise, ou HPE, por mais de 20 anos. Além disso, a Érica trabalhou como RH, começou sua carreira na Mercedes. Ela vai depois me corrigir, tá, gente? Não se preocupa não, só estou dando notinhas aqui. Ela trabalhou na Mercedes-Benz no início da carreira dela, teve experiência na Alemanha. Hoje, na HPE, ela cuida da parte de vendas e canais e ecossistemas na região de Latam e Europa Sul. Essa moça aqui já ganhou 4 prêmios do canal CRN, corrigindo CRN, Hightech 50, já foi speaker também do próprio apresentação do Hightech 50, já ganhou prêmios na área de liderança feminina. Ela é graduada em várias áreas, graduada em MBAs, cursos, especializações, doutorados e todo um monte de coisa aqui que eu não quero fazer spoiler ou falar mal, mas envolve artes, neurociência, alemão, tá, gente? Para vocês terem só pequenos detalhes. Então, queria agradecer a sua presença, e Érica, agora vou até botar o óculos de volta, porque é tanta coisa que você tem, parabéns por isso. Estou aqui com a minha amiga Érica Araújo. Obrigado por ter vindo aqui, Ériquinha. Não, obrigada a você. Prazer estar aqui com vocês hoje. Foi assim, um super reencontro, né? E eu estou muito feliz aqui da gente bater um papo, matar saudades, contar as histórias. Tem muita história. E as fofocas, mas isso aqui deixa para depois. Não vamos contar aqui, porque somos sérios. Seríssimos. Então, explicando aqui, Eriquinha, esse público aqui do Bytes e Cargas é bem focado na área de segurança logística, supply chain, transportes. Aí você fala assim, Fábio, o que a Érica pode se encaixar? Eu falo, gente, muito. A Érica que a gente trouxe aqui para falar um pouco sobre liderança, o pouquíssimo que ela sabe, que é muito. Falar um pouco de liderança, falar sobre resiliência. Ela vai dar uma palhinha para a gente sobre o trabalho que ela está trabalhando na parte de neurociência, que ela estudou e está aplicando nas atividades dela. Então, a gente vai ter uma oportunidade única aqui para as empresas aqui que estão querendo crescer e já estão consolidadas ou estão começando, como entender esse segmento e saber que pode ajudar vocês na construção e na continuidade dos seus negócios. Então, trouxe a Érica aqui exatamente para dar esse momento aqui especial para a gente, essas palavras dela aqui. Então, Érica, obrigado novamente. Obrigada a você. E vamos começar do básico. O que é a Érica Araújo, gente? Ai, que complexo, né? Vamos lá, vamos complexar aqui. Bom, eu vou começar na parte profissional. Você já me descreveu, né? Estou na área de tecnologia, mas eu também já trabalhei no segmento, né, automobilístico. Mais de 20 anos na HPE, né, agora, e com vários caminhos de carreira, né? Então, eu comecei em recursos humanos, depois eu fui para a área de planejamento estratégico no Brasil, América Latina, e aí fui para a área de canais e ecossistemas, primeiro América Latina e agora também cuidando da Europa do Sul. Tudo que tem em comum, né, nessa minha jornada são pessoas, né? Porque eu falo que antes de qualquer coisa, nós somos pessoas. Sim. E nós, o tempo inteiro, né, nossos clientes são pessoas, né, os nossos funcionários, todos os stakeholders, né, toda a nossa cadeia é formada por pessoas, né? Sim. E hoje, na minha posição, né, cuidando do ecossistema, no nosso segmento de tecnologia, mais de 70% do que a gente vende vem através dos nossos parceiros. E os nossos parceiros são, né, como muitos que eu imagino que te seguem, são empresas, né, de donos, muitas vezes, né, são empresas familiares, e ajudar. Então, para mim, é muito relevante não só, né, fazer com que eles estejam sempre engajados, né, com o nosso produto, as nossas soluções, mas também ajudar a desenvolver
essas empresas e garantir que essas empresas elas vão continuar sendo sustentáveis, né, no futuro, né, tendo uma boa governança e, de novo, tendo as melhores pessoas, né? Então, esse é o meu lado, eu falo, o meu papel durante o dia, né? Mas eu sou uma pessoa também muito inquieta, então gosto de fazer outras coisas, além de estudar coisas diferentes, né? Eu acabei me especializando em neurociência, tem alguns anos que eu estudo neurociência aplicada à liderança, aplicada à gestão, a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Sobre hoje... por que é importante, né, nós como líderes, como gestores, entender de gente, como que a gente opera, como a gente funciona, porque, de novo, o tempo inteiro a gente lida com pessoas no nosso dia a dia. E quando a gente entende o que motiva as pessoas, o que engaja as pessoas, como eu me conecto, por que eu me conecto com algumas pessoas e com outras não, né? E até algumas dicas de como isso pode me ajudar na gestão, mas também no meu processo de vendas, no meu processo de relacionamento com, né, os meus fornecedores, com os meus clientes. Então, isso acabou virando para mim uma paixão. E eu acabei, né, em paralelo, ano passado fui convidada para dar algumas aulas no MBA da USP, que eu amo. Ah, legal. Né? Também gosto muito de fazer mentoria. Então, além de mentorias individuais, né, não só dentro da empresa, mas também participo voluntariamente de alguns programas de mentoria de empresas e de pessoas, e estou agora fazendo mentoria, né, de aceleração de uma empresa que está com impacto, que tem impacto social, né, na área de sustentabilidade. Isso parte também dos meus estudos na área de governança, conselhos, né, porque, de novo, para qualquer tipo de empresa, são pilares e fundamentos importantes. Então, esse é um pouco, né? Esse é o meu lado profissional. Então, aproveitando esse maravilhoso background da dona Érica Araújo aqui, eu tomei umas notinhas aqui, acho que super interessante. Queria fazer uma conexão. Todo mundo está falando de IA, certo? IA para cá, IA para lá. Eu já virei até, eu falei, meu Deus do céu, só fala de IA. E você falando de neurociência, pessoas, liderança, em várias questões. Como você vê o desafio das empresas e das pessoas com a questão de IA, baseada no estudo que você fez, nas palestras e no material que você fez de neurociência? Você vê alguma coisa de positivo e alguns riscos? Como que é a sua visão nesse segmento? Bom, na perspectiva, né, de como isso impacta, né, as pessoas, os profissionais, as empresas, bom, primeiro que veio muito forte para ficar e a gente tem que entender, sabe, como que a gente pode ser aliado à IA, né? Certo. Então, qualquer, né, processo de adotar uma nova tecnologia, ela tem as suas fases, tem aqueles que vão muito rápido, né, que se adaptam e entendem e começam a ter benefício, tem aqueles que são mais resistentes e tem aqueles, eu acho que muitos, a grande maioria ainda está tentando entender e se adaptar à IA. Então, primeiro, tem um hype muito grande, né, de tudo que vai ser feito, tem, né, na área de tecnologia, muito investimento, mas ainda as pessoas não sabem como ter o benefício e para que quer IA. Né? Então, tem muito, eu preciso e eu quero. Todo mundo eu quero IA, mas não sabe o que quer. Não sabe para quê. Né? Para que vai ajudar? Então, assim, começa primeiro se a sua casa não estiver arrumada lá. Então, se você não tiver seus dados organizados, né? Estruturados, se você não tiver o básico feito, a IA não vai te ajudar para nada, né? Certo. Na perspectiva humana, então tem muita discussão. Primeiro, como que isso pode ameaçar, né, eventualmente. Então, cada nova boom de tecnologia, né, tem toda essa questão do medo. Isso é muito presente na nossa forma de operar, né, porque o nosso cérebro ele foi estruturado para a gente identificar a ameaça e reagir a essas ameaças, né, muito por conta do nosso instinto de sobrevivência, né, dos tempos que a gente começou a viver em grupos, né, na floresta. Então, era um outro contexto, mas biologicamente a estrutura ainda é a mesma, né? Então, tem muito essa questão de se sentir ameaçado. A IA, e eu estava ontem ainda lendo um estudo sobre 3 situações, né? Quando que a parceria de IA com o humano
beneficia o humano, quando a IA é melhor que o humano, quando que o humano é melhor que a IA, certo. e quando é um momento realmente de encontro onde a gente pode aproveitar o potencial dos dois. Eu acho que nesse contexto todo que a gente está falando de inteligência artificial, a IA ela é muito boa para ler padrões, né? Então, para buscar, né, padrões comuns, acelerar cálculos, então tudo que é muito repetitivo e que vai ajudar na produtividade. Né? Então, se a gente tiver uma tarefa, né, então esse estudo que eu estava lendo era tentar identificar, por exemplo, fake news. Olha que legal. E aí foi feito um estudo, a IA desempenhando e o humano desempenhando, e a IA desempenha, e os dois juntos. Sim. A performance da IA foi muito superior ao humano e mesmo a combinação dos dois juntos. Porque tem muito a ver com ler padrão. Entendi. Uma segunda tarefa que era identificar pássaros. É uma tarefa que precisa de um conhecimento cognitivo diferente, né? Porque eu tenho que fazer julgamento. O que é e o que não é. Nessa tarefa especificamente, né? Então foi feito igual. Primeiro o humano, só IA e os dois juntos. O humano saiu muito melhor do que a IA e do que as duas combinações. Ai, que louco. Uma terceira tarefa que era fazer um estudo de mobilizar, por exemplo, uma linha de produção. Certo. Nessa tarefa onde envolve julgamento, eu tenho que ter um outro, sabe? Eu tenho que ter uma perspectiva diferente, então a tomada de perspectiva, a tomada de decisão. A combinação do IA com o humano foi mais forte. Porque o IA vai te dar toda a parte, né, mais lógica, como que eu vou montar, qual que é a melhor configuração. Mas a máquina não consegue visualizar isso dentro de um contexto. Né? Ela não consegue ter esse julgamento. Então, quando a gente está falando normalmente, né, de atividades que requerem habilidades humanas, que envolvem empatia, julgamento e esperança, então, que envolve essas características humanas. A IA não tem essa característica. A IA não tem hoje essa capacidade. Estão tentando ensinar, né, Eric? Estão tentando, né? A questão mesmo, a gente pode falar, né? A questão de IA fazendo arte, né? Então tem, mas a gente tem que olhar um pouco qual é a nossa fortaleza como humano, certo? E o que a IA tem de bom e tentar fazer com que essa combinação seja mais forte. Então, hoje, por exemplo, né, muitas pessoas ainda estão usando a IA como o Google, né, um Google Plus. Verdade que você está falando. Né? Super verdade, gente, eu concordo. Então, muitos de nós, a gente ainda está nessa etapa. Né? Quando a gente entende, talvez até, né, gerações um pouco anterior à nossa, talvez já tem uma facilidade, uma adaptação mais rápida nisso, né? Mas quando a gente começa a usar, por exemplo, né, a IA, uma pessoa que é designer, né? O designer, ele tem, né, que ficar fazendo lá os rascunhos, né, os experimentos para ver o esforço dele. Se ele usar as ideias dele com uma IA, acelerando o processo de rascunho dele, ele vai ter um resultado potente mais rápido. Né? O que a gente também tem que tomar cuidado, e também é uma preocupação que eu tenho muito grande, porque eu tenho um filho agora que tem 13 anos, é como que a IA vai influenciar o processo de educação. Né? Então, assim, tem estudos também interessante de grupos de trabalho, então deixaram, né, um grupo sem poder acessar nada de internet, nada de IA, e eles tinham que desenvolver um trabalho só como a gente fazia, né? Não sei se você fazia nossa experiência, sim, exatamente. Exato. Então, é raiz. Enciclopédia da Barça. Exato, né? Um outro grupo que podia usar a IA à vontade. Certo. E um grupo intermediário que eles tinham que fazer o trabalho sem consultar, mas depois, em determinado momento que o trabalho já pronto, eles podiam fazer um check com a IA. E esse grupo foi o grupo que teve melhor retenção. Ah, é? Porque quando a gente usa a IA para substituir a nossa cognição, a gente não desenvolve nada. E não aprende nada, né? Porque a gente não sabe nem depois, né? A gente faz aquela coisa de estudar para a prova, né? Aquela decoreba ali na hora e você não sabe nem depois o que está fazendo. Então, assim, é um tema muito extenso, né? Que a gente podia ficar aqui conversando, mas a gente tem que entender qual que é o nosso papel com a IA.
né? E também na liderança, né? Existem já ferramentas que o líder pode usar para poder ajudar a estruturar, organizar melhor o processo, né, de gestão, né, com o seu time. Isso que eu ia perguntar para você, se você me permitir. Na papel de liderança, você está vendo a utilização de IA, outras coisas, se a gente está falando de neurociência que você também vê. Gente, como que você encara, que você tem um grupo enorme que você lidera aqui no Brasil, América Latina e Europa, a parte sul da Europa, não é pouca gente não, viu, pessoal? Como que você vê o pessoal utilizando o IA, por exemplo? Vamos pegar um exemplo aqui, se você pede um relatório de alguma coisa, e a pessoa simplesmente vai lá, dá um resumo disso aqui, fiz isso daqui. Como que você encara isso como um papel de líder e de papel que você quer que a pessoa, já falando, juntando os dois, que você quer que a pessoa aprenda, não quer simplesmente que ela pega um botão e resume para você e te manda. Que você poderia fazer isso, mas você quer ouvir da pessoa os comentários do que ela viu. Como é que você enxerga isso? Então, eu acho, de novo, né, o que ela vai te ajudar a identificar padrão. Né? Eu tive uma situação recente agora que eu pedi, né, para uma pessoa fazer uma análise, e era um monte de planilha, um monte de coisa para... Né, eu estava querendo entender um determinado comportamento. Certo. E ela usou o IA e ela voltou e falou, Érica, olha, foi muito, muito interessante, primeiro porque, né, eu consegui fazer isso muito mais rápido. Sim. Mas dado que eram várias planilhas e com muitas linhas para fazer análise, ela me trouxe aqui esse padrão e era uma coisa que eu não tinha percebido. E a gente começou a discutir o resultado da análise da IA. Então, nesse contexto, claro, ela trouxe o conhecimento que ela tinha do quais são, né, possivelmente as causas, o que a gente precisa fazer, né, para resolver essa situação. Então, aí eu acho que tem um ganho. Né? Agora, quando a pessoa não tem um conhecimento, que você pega essa geração, vamos pegar a geração Z, Young, whatever, essa geração que se baseia muito no IA, ChatGPT, não estou reclamando não, gente, mas é a verdade. O pessoal usando muito o IA para isso, quem tem conhecimento, acho que é o que você falou, quem tem conhecimento, ele vai conseguir fazer melhor. Quem não tem um conhecimento, simplesmente pede o resumo, como que vai te entregar um relatório com a informação que você tem? Mas é isso que eu falo, né? A gente precisa continuar, não pode esquecer a nossa habilidade humana, né? A gente tem que desenvolver nossa cognição, né? Sim. Tem que pensar, porque senão, eu acho que em algum momento isso sim vai ter, né? Tem também estudos, quando a gente tem um processo de aprendizado, né? Quando a gente tem que fazer alguma tarefa, né, que requer habilidades, a gente chama área executiva, né, que é o pensar, o planejar, o associar, né? A gente tem conexões de neurônios que são ativadas, certo. Né? Então, principalmente aí, cada vez que a gente tem, né, que a gente faz novamente algo, existe um fortalecimento desses neurônios. Quando a gente não tem esse esforço, ou seja, a gente só faz com a IA, esses neurônios, essa conexão enfraquece. Então, a gente tem uma perda de desenvolvimento cognitivo, sabe? Então, por isso que eu falo, o processo de educação, para mim, é muito crítico, como que essas novas gerações, como que a gente vai desenvolver, né, o desenvolvimento dessas crianças, desses jovens, nessa nova era. Então, para que não exista uma perda, mas que eles possam, na verdade, usar a IA para acelerar e para saber mais ainda e para desenvolver mais ainda, né? Porque imagina, a IA também e a internet, né, a tecnologia, ela te dá muito mais acesso, né, a muito mais informação ao que está acontecendo no mundo. Então, tem também um benefício muito grande, né? Chegar em lugares que, por exemplo, eu não tenho necessariamente uma boa universidade próxima, né? Então, você dar acesso a todo mundo de pesquisas de ponta, né, e de conhecimento aí vasto no mundo é muito potente. Com certeza. Antigamente eram as bibliotecas que não chegavam os livros, alguns livros não chegavam porque não tinha como chegar. Sim. E agora com o IA você tem lá todos os livros, tem a disponibilidade, realmente a tecnologia ajuda muito nisso. Sim. E eu queria fazer, estou adorando a conversa aqui, eu queria juntar outra coisa aqui com a parte de liderança, se você concordar aqui. O que você, nessa experiência que você tem, o que você, assumindo essa função, que cuida de América Latina, estando aqui no Brasil e Europa Sul,
que você vê? Quais são os principais desafios que você tem como líder gerenciar pessoas aqui na região do Brasil, o povo da América Latina e da Europa? Que pontos que você consegue entender que são diferentes de approach, de como você tem que liderar esse pessoal? O que você poderia comentar aqui para o público, para eles entenderem, olha como que é diferente? O que você gosta? Eu acho que o mais interessante na Europa do Sul, né, só para contextualizar, a gente está falando de 5 países: Portugal, Espanha, Grécia, Itália e Israel. Nossa. E essa mudança foi feita num momento muito interessante, quando começou a guerra explodir em Israel, né? Então eu falo, para mim, foi muito interessante, porque era uma cultura que eu, Érica, não estava acostumada. Quando a gente fala, né, Portugal, Espanha, Grécia, Itália, está um pouco mais próximo culturalmente. A gente tem todo, né, um legado, né, nossas bases, né, como região vem desses países, né, Portugal, Espanha, Itália. Então a gente tem muita influência, né? Mas Israel, para mim, foi muito interessante. É uma cultura diferente, né? Então, o primeiro passo, eles são, né, num primeiro momento, assim, um pouco cuidadosos, né? De relação de confiança, né? Tem toda uma história. Mas quando você se conecta com eles, é espetacular. Eu adoro trabalhar com eles, né? Mas é um exemplo, e eu falo, né? A gente na América Latina, quando a gente foi nascer, Deus falou, você quer não sei o quê? Né? Você quer, né, quer viver uma vida de aventura, vai para a América Latina, né? Porque aqui a gente tá, se não, né, você vai lá na Suíça. Você quer uma coisa sempre padronizada, certinho, bonitinha, vai para lá. Você quer alguma coisa com desafios, vem para cá. Exato. Então, eu falo, a gente tem naturalmente, né, uma maior flexibilidade de adaptação, uma resiliência maior, porque o tempo inteiro a gente vive em situações instáveis político-econômicas. Sim. Né? E mesmo no mundo do trabalho, apesar, né, daqui do Brasil, a gente tem, né, uma legislação trabalhista que tem benefícios, né, comparado com outros países. A gente pode a qualquer momento, né, ser desligado de uma empresa, sabe? Sim. Não tem, a gente fala, principalmente, né, quem está na área comercial, a cada período, né, você começa do zero, você não tem passado, né? Então, isso é outra então coisa. assim, a gente não tem essa estabilidade que tem na Europa, né? Então eu falo, nós naturalmente temos uma resiliência já maior do que quando eu comparo com, né, algumas culturas na Europa. Israel é outro extremo de resiliência, né? Assim, pela situação toda de vida deles, é um outro extremo. Sim. Né? Então, para mim, muito interessante. E aí, Fábio, qual foi, né? Claro que não é fácil, né? Eu falo, eu sou uma mulher, né, brasileira, então muitas vezes ainda assumindo uma região europeia, muitas vezes, né, infelizmente, né, a imagem que se tem, né, nossa, né, no nosso país, ela não conta, né, 1/1000 de tudo que a gente é e faz, né? Então, claro que você sempre é recebido com um pouco de resistência, né, de, poxa, imagina, né? Então, o primeiro passo que é importante, né? De novo, isso também tem muito a ver com, são 3 pilares que a gente é moldado, né? A nossa genética, o ambiente que a gente cresceu, então aqui é família, é escola, é a nossa cultura, nosso idioma, né? E o terceiro pilar são as nossas experiências. Então, e principalmente o ambiente e a experiência são muito, muito relevantes para formar quem nós somos e como a gente vê o mundo e como a gente se aproxima do outro, né? Então, quando eu finalmente entendi esse tripé, eu realmente comecei a olhar para qualquer pessoa numa outra perspectiva, porque dentro deste tripé nós somos únicos. Verdade. A minha, por mais que a gente tenha coisas comuns, a minha experiência, ela é única, a tua é única. Então, a gente tem que entender isso antes de ir para um julgamento do outro, né? Porém, como humanos, né, trabalhando no mesmo ambiente, né, de tecnologia, nós também temos bases comuns. Sim, é verdade. Então, o primeiro passo, né, o meu primeiro passo foi tirar um pouco esse mito, né, de quem eu sou, da onde que eu venho, né? Teve que dar uma bela de uma explanada. E tentar me aproximar. O que a gente tem em comum? Quais são os pontos comuns que a gente tem?
Porque para qualquer conexão, qualquer lugar, a gente, de novo, né, parte da nossa forma de reagir ao mundo é eliminar o que não é ameaça e um pouco e tentar aproximar do que é conhecido. Sim. Né? Tanto que se a gente, por exemplo, está num outro país e a gente, sei lá, né, vivendo em outro país que não conhece ninguém e aí, de repente, a gente encontra um brasileiro. Certo. A gente vai se conectar com essa pessoa. É muito rápido. Muito rápido. Brasileiro aqui. Nossa, pode ser que no Brasil, essa pessoa, você nunca vai se conectar com essa pessoa porque ela não tem nada em comum Mas com você. fora daqui... Mas você vai buscar um ponto comum quando você está, né, numa situação... não falo de ameaça, mas uma situação nova, né? Nossa, você falou, é verdade. A gente se conecta em qualquer lugar. Isso é natural? Você falou agora porque na minha ficha. Falei, gente, realmente, quando eu vou para fora do país, encontro um brasileiro, já começo a conversar com ele como se fosse meu vizinho de anos, meu amigo, parente. É incrível, né? O que acontece é que a gente, de novo, o nosso cérebro ele foi estruturado, né, para ser previsível. Então, a gente precisa de previsibilidade. Sim. Para, de novo, eliminando as ameaças. Né? Então, assim, tudo que é desconhecido, apesar, né, da gente naturalmente ter esse espírito de ser curioso como humano, né, a gente todo o tempo está mapeando o ambiente, as pessoas, para ver se aquela pessoa, aquele ambiente representa uma ameaça para mim. Né? E aí, assim, então esse é eu falo um fundamento básico. Sim. O segundo fundamento é que a cada experiência a gente faz o nosso julgamento se aquilo é bom, então no nosso sistema de recompensa, e eu quero continuar fazendo, então eu vou sempre buscar, né, outras experiências similares, ou se aquilo não é bom e eu vou evitar. Então, aquilo entra também, né, no meu sistema aí emocional de julgamento do que evitar e não fazer, sejam pessoas, sejam ambientes. Então, por isso que a gente acaba, né, um brasileiro, em teoria, você tem uma carga, o que é ser um brasileiro, o que você tem em comum, então ele te traz um pouquinho de conforto. De repente, você vai conversar, quando você se aprofunda, aí você vai ver que, de repente, aquela pessoa não tem nada em comum com você e um outro estrangeiro... Né, acaba se conectando mais. Então, aí é um próximo passo, né? À medida que você vai tendo intimidade com as pessoas e se abrindo, né? Eu tô dando uma aula aqui, viu, gente? Olha, depois ela vai me mandar cobrança, porque isso aqui é uma aula, literalmente. Rapaz... Mas é interessante, super né? interessante. Érica, eu não tinha pensado por esse lado. E você... Eu tô agradecendo, porque realmente é uma coisa diferente. E no povo latino, o que você sente aqui, por exemplo? Tenho colegas aqui que eles estão, por exemplo, tem empresas que querem abrir unidades ou filiais ou parcerias com o povo latino. O que você sente, qual os desafios e o que a gente pode falar assim, um brasileiro tentar... É bem parecido com o que você fez na Europa, que você acabou de comentar? Qualquer lugar, Fábio, isso é comum, né? Tá. Que eu vejo, né? A Europa, né? Tem alguns países que eu falo, por ter um ambiente político-econômico mais estável, certo, e muitas vezes uma lei trabalhista, né? Nos países que eu atuo, que é ainda mais protecionista, né? A mudança, ela é um pouco mais difícil, né? Então, muitas vezes tem um pouco mais de comodidade, sabe, das pessoas e no ambiente, porque, bom, aqui é assim, funciona assim, porque eles têm uma proteção maior dessa estabilidade, né? O que a gente não tem na América Latina. Então, o que eu vejo, né, mesmo nos empresários, né, nas empresas, né, com quem eu trabalho no dia a dia, tem muito essa inquietação, porque eles sabem, não posso ficar parado, né? Então, muitas vezes, economia... muda toda hora, né? Muda toda hora. Plano econômico para cima e para baixo, mudança de lei, inferno. Mudança de governo, mudam todas as regras, né? Então, assim, o empresariado latino, ele precisa se reinventar todo o tempo, né? Por outro lado, a nossa cultura, eu não vou falar que a Europa também não é, porque eu também tenho encontrado isso. Nós somos bairristas, né? Na forma de atuar. Sim. Então, assim, ainda essa questão da relação de confiança é muito importante. E aí encontrar, né, um ponto comum. Então, assim, a mesma coisa, né? Você está aqui no Brasil,
você tem 2 fornecedores para comprar. Um é uma empresa brasileira, que você, de alguma forma você consegue referenciar, né, mais rápido. Outra é uma empresa, sei lá, vou colocar mexicana, para ficar aqui na América Latina, Sim. entendeu? Então, assim, que está começando, que está entrando, que tem sucesso no México, mas que está começando aqui no Brasil. O bairrista vai pegar a brasileira. Entendeu? Então, assim, esse é o desafio de você mover a empresa em qualquer país, né? Sim. Normalmente, né, os caminhos, né, são, ou você vai porque você tem um cliente e o cliente opera em vários países, então você começa a operação por conta, né, de um cliente e aí você começa a se estabelecer e expande. Então, esse é um caminho que é um pouquinho mais fácil, vamos dizer assim, né? O outro é você montar uma parceria com uma empresa local. Né? E aí é uma forma um pouquinho mais rápida do que você começar do zero. Você pode também montar uma filial, contratar um time local. Mas o desafio é maior. Mas o desafio é maior para crescer, né? Então, claro, eu trabalho com parcerias, né? Sim, então, claro. claro que é um modelo que eu acredito muito, mas porque eu também acho que no mundo que a gente vive, não dá para a gente não ter um modelo colaborativo de alianças, de parcerias, né? Porque o mundo é muito complexo. Eu falo, nenhuma empresa hoje consegue entregar nenhuma solução sozinho para um cliente final, né? Porque tudo ficou muito complexo, e aí falando, né, em tecnologia, mais ainda, né? Então você precisa ter o seu ecossistema de alianças e de parceiros para realmente até ter uma vantagem competitiva, né? Sim. Na tua entrega. Então, para mim, eu sempre incentivo os parceiros quando eles vêm falar comigo, que é muito comum também, né? Que eles querem expandir, por onde vai buscar começa para você mapear, entender aquele mercado, entender a dinâmica. Não é fácil. E em cima disso, falando de liderança também, continuando, isso aqui tá muito bom, Pato. Como que foi para a Érica quando pegou o primeiro papel de liderança de pessoas? Porque a gente está falando do Brasil, mulheres, as dificuldades, desafios. Como foi para você o começo da... Você já está com uma carreira consolidada, continuando crescendo, mas aquele momento que você fala assim, meu Deus, como é que foi para você quando você assumiu um papel de liderança e liderar pessoas? Qual foi os desafios que você encarou e superou eles? O que você... Fábio, primeiro assim, né, foi assumir a liderança e mudar de área, né? Porque justamente eu tinha uma inquietude quando eu estava em RH, eu era, né, business partner, né, e trabalhava muito com gestores. Sim. E o tempo inteiro vinha um gestor discutindo uma situação com o time e eu falava, meu Deus, não é possível, né? Então, assim, será que é difícil? E eu, na minha... né, em recursos humanos, eu falava, gente, eu preciso ter essa experiência, essa vivência, até para eu ser uma melhor recursos humanos, né? E aí, o caminho que acabou aparecendo foi mudar de área. Então, eu fui, na verdade, assumir um outro desafio com um time, né? E, assim, claro, tinha todo... Eu fiz muita coisa, né? Fiz muita besteira. Porque a gente aprende no erro, né? Não tem como, Sim, né? claro. Então, foi assumir uma nova área, foi assumir um time. Era um time, também tinham pessoas que também tinham acabado de chegar na empresa, né? E interessante, era um time que tinham pessoas com portadoras de deficiência. Então, eu tinha que também me ajustar ao estilo, né? Como que eu vou... Liderar isso aí. Liderar, né? E trabalhar com pessoas, né? Que têm, né? Formas diferentes né, de trabalhar. Então, é uma adaptação, ou de audição, ou de visão, né? E sempre tem também no grupo a pessoa, né? Que acha que ela deveria ter sido a líder. Então, como que você... né, tem todo esse contexto, né, trabalha nesse contexto. Eu acho que eu melhorei muito, viu, Fábio, com o tempo, né? É o que eu falo para você. Quando eu consegui entender, né, olha, nós somos únicos e claro que muitas vezes o outro, ele não é obrigado a pensar como eu ou ter a mesma, né, ação, né? Não tem que logicamente, sabe, fazer o que eu acho que como deveria ser feito. Então, quando você entende essa perspectiva e você realmente se coloca numa posição, qual que é o seu papel de líder, né? Como facilitador, e aí, de novo, entram alguns pilares. O que é importante no modelo de gestão para você manter um time?
engajado, motivado, sabe? Como que você faz isso entregando resultados? E você acha que o feedback é importante? Por que eu vou falar isso? Porque você e eu, a gente trabalha em empresas também, e a gente vê no mundo, as empresas às vezes vêm com uma questão de redução de pessoas, que é um desafio normal, acontece com todas as empresas, até com as nossas empresas aqui ouvintes. E eu falo para algumas, quando me perguntam que vão fazer algumas reduções, eu falo assim, tem o maior desafio que eles comentam é que os gestores não dão o feedback correto para as pessoas, e quando chegam em momentos que tem que fazer reduções mandatórias, que é uma necessidade da empresa para sobreviver, as pessoas se questionam muito, falam assim, pô, você nunca me deu feedback negativo, por que eu fui escolhido? O que você já deve ter passado por situações similares e por experiências, o que você recomenda, quais são os desafios, os riscos que você tem que dar feedback mesmo, para as pessoas saberem que no momento de uma situação como essa, que é passível, ela tem que estar preparada e saber, puta, o que você pode dizer nesse sentido? Fábio, assim, eu falo, né, eu acredito, né, e falo para todo mundo, né, como conselho de carreira, né? Os melhores gerentes para o seu desenvolvimento são aqueles que te puxam muito, ou aqueles muito ruins, sabe? Esses dois extremos são os que te fazem mover. Exato. Certo? Sim. O perigo para qualquer carreira é esse gerente do meio. Que tá tudo bem, que não sabe? Dá feedback nenhum. Então, tá tudo bem, mas aí você não é a pessoa promovida, né? E de repente você é surpreendido, né? Porque, claro, não é fácil, é desconfortável, né? Eu falo muitas vezes, hoje as pessoas, não, eu quero crescer, e crescer é ser líder. Sim. Mas é uma carga imensa, uma responsabilidade imensa que tem por trás. E não é todo mundo, não só que tem o preparo, mas como não tem de verdade a disposição e o que implica, sabe, ter gestão de gerir pessoas. Porque vou te contar, é muito mais fácil você falar com a IA, sabe, do que você lidar com pessoas. Sim. Sabe? Então, tempo atrás eu tava fazendo um curso sobre... Era sobre conversas difíceis, comunicação. E assim, foram, sei lá, eram 5 aulas, eram em videoaulas. Mas falando tudo como você tem que falar com o outro e conectar. Eu falo, gente do céu, tá vendo? Porque cada vez mais as pessoas, elas vão fazer terapia com IA, elas vão, sabe, até religião com IA. Eu vejo que as pessoas têm medo de falar. Exatamente. Lidar com o outro. Ninguém está à disposição de você, sabe, criar um relacionamento. É muito custoso criar e manter um relacionamento, sabe? Então, precisa ter muita coragem, sabe, para ser um líder hoje, de fato, que vai estar focado e preocupado com a gestão. Então, eu não acredito em surpresas, sabe? Então, um processo de desligamento, né, mesmo que seja que você tenha um corte, que isso é muito comum, sabe? Natural. A pessoa não pode ser surpreendida. É esse o ponto. Sabe? Então, assim, se você, líder, você tem a decisão, você toma a decisão. Eu vou mandar embora o Fábio ou o Gabriel, sabe? Então, a decisão final é do líder. Então, por quê? Então, tem alguma coisa aí, tem que estar né? Claro. Então, assim, o que eu acredito, não acredito, né, nesse avaliação de performance anual ou semestral, sabe? Eu acho que isso, hoje em dia, no mundo que a gente vive, não cabe, sabe? Não, é muito, sabe? Eu acredito na gestão do dia a dia. Do dia a dia. Você tem que ter consistência. Então, eu tenho, assim, você olha a minha agenda, eu tenho one-on-ones com cada um do meu time, os que reportam direto para mim, com frequência. Tenho reunião de time, porque, sabe, nos one-on-ones é onde eu vou dar o coaching, eu vou dar o direcionamento, eu vou saber... não só de números, né? Não só números. Não, muito menos de número, sabe? Para mim, chegar num resultado é uma consequência. A gente precisa ter um objetivo maior que esse, sabe? É muito, sabe? Qual que é a motivação de eu falar para você, sua meta sua meta tá baixa. Seu objetivo é atingir a sua meta numérica. O que isso te motiva? Zero. Sabe? Então, agora, se eu falar para você, olha, o nosso objetivo em 2 anos a gente vai desenvolver o nosso ecossistema, aumentar nesse lugar. sabe? A gente vai garantir que, sei lá, que essas empresas... diferente. É outra motivação,
sabe? Claro que tem que ter um número, você precisa ter uma forma de medir a sua evolução. Quantificar, né? É o que eu falo, a visão que eu trago no meu trabalho, no meu time, é a gente garantir que a gente tem um ecossistema certo. O que é o ecossistema certo? Tem lá a descrição. A gente precisa ter tantos % de parceiro com esse perfil, tantos com esse, né? E por trás, aí eu tenho quanto que eu vou, qual é o portfólio, sabe? Qual é a meta financeira, etc. Então, quando a gente está falando no nível aí de indivíduo, né, e de gestão, as pessoas elas precisam ter um acompanhamento no dia a dia. Dá trabalho, sabe? Dá muito trabalho. E tem muitas pessoas que não querem ter a conversa difícil, Érica. Então. Aí você não tem a conversa difícil. Aí chega, como eu estou falando, você não faz as conversas difíceis, você não tem o acompanhamento, como você falou muito bem, de o one-on-one, nunca descartar o one-on-one, não só esperar uma vez a cada 6 meses, uma vez no ano para ver os resultados da pessoa, e chegar lá, a pessoa é surpreendida com alguma mudança, ou de, você vai para tal gestor, você eliminando a sua posição, a pessoa fala assim, por que você está fazendo isso? Por que você nunca me falou? Quer ser o chefe legal, né? Quer ser o amigão. É o que você falou no meio, quando você falou dos extremos, e falou, o que tem no meio de empresas que tem esse gestor que realmente fica lá no meio e não quer ter essas conversas difíceis, é enorme, Érica. Sim. Isso aí cria um puta no problema. E você fala isso sobre quando você tem os seus trabalhos de mentoring com as pessoas, você comenta isso também, reforça isso? Todo o tempo, quando eu faço, né, mentoria de carreira, para mim, sabe, como líder, é fundamental, sabe? Você quer ser um líder ruim? Tá bom, as pessoas vão se mover, porque eu já me movimentei por conta disso, né? As pessoas vão se mover, porque elas querem sair daquele lugar ruim, entendeu? Se você é um líder que o tempo inteiro desafia, que puxa, que empurra, que faz as pessoas se desafiarem e crescerem, você também vai ter o seu time ali engajado, né? Se você der espaço para eles, né? Agora, aquele líder que quer ser um amigão, sabe, assim, as empresas não são famílias. A gente tem outro papel, é a mesma questão da educação do nosso filho. Nós não somos os amiguinhos dos nossos filhos, sabe? As coisas precisam ter estrutura, precisam ter limites, sabe? No ambiente corporativo é a mesma coisa. Dá para você criar um bom ambiente, ter as pessoas motivadas, engajadas e ter o seu papel. Qual que é o seu papel como líder? É uma super responsabilidade na vida dessas pessoas, porque por trás de cada indivíduo tem um monte de gente. É verdade. Sabe? Tem toda uma família, tem todo, sabe? Tem muita coisa por trás. Então, eu falo, tem que, sabe, às vezes é um pouco ilusório. Sem falar, né, na questão que a gente, né, eu estava comentando com você também um pouco antes, a situação que a gente está vivendo hoje de saúde mental, né, e de estresse. E eu não estou falando só das pessoas, começa pelo próprio líder, sabe? O que hoje está acontecendo no ambiente corporativo, o nível, né? Então, tanto que aqui no Brasil a gente tem uma nova norma, né, para poder, a NR1, que para poder corresponsabilizar as empresas. Começa a partir de maio. Pelo que está acontecendo com seus funcionários. Mas o nível, né? O Brasil é o segundo país em taxa de ansiedade no mundo. Né? Com um crescimento exponencial aí de 24 para 25, sabe? Exponencial de números de afastamentos. Por crise de ansiedade. Por conta, né, de saúde mental. Pânico, né? Várias coisas que estão atreladas. E aí eu falo, começa no próprio líder, sabe? Eu não acredito que você consiga dar algo que você não tem. Sabe? Então, assim, se o líder também não cuidar de si e não tiver uma boa estrutura, sabe? E quando eu falo, né, de saúde mental, são vários aspectos que você tem que olhar na tua vida, né? A questão, né, da tua integridade física, né, de você estar no seu melhor, né, da questão, né, de sono, alimentação, mas o lado cognitivo, sabe? Quais são as estratégias que você usa para poder ter um processo de autoconhecimento, sabe? Para poder trabalhar, né, todas as suas questões internas e a pressão que você recebe no dia a dia, porque não está fácil. Eu falei, o mundo corporativo está muito doente e é todo lugar. Tá? Isso não tem segmento, não tem país, né? É tudo. O contexto geopolítico que a gente está vivendo
né, agrava tudo isso. E aí vai cair no que eu vou perguntar agora próximo aqui para você. A gente falou muito, era uma palavra que era pouco usada até quando veio o Covid, que se chama resiliência. E resiliência agora é usado para várias coisas, desde projetos de mudanças de fábrica, mudanças de estratégia. Nós temos que ser resilientes, né? Era uma frase que, concorda? Era uma palavra que pouco se usava, vamos ser sinceros. Até chegar ao Covid, praticamente, ninguém falava-se, mas muito pouco. Então, na sua visão, o que você acha que é? Vamos falar de resiliência um pouquinho. Eu falei agora, eu acabei de falar que é uma palavra que eu realmente não usava muito. Nesse contexto que a gente estava falando até agora, você não acha super importante ter resiliência? Sim, total. E como que você acha que as empresas têm que abordar de uma forma bem apropriada, que atinja de uma forma correta os funcionários e que também siga as estratégias de crescimento da empresa? Fábio, eu acho que a gente sempre tem que pensar primeiro no indivíduo, né? O que cada um de nós, o que a gente precisa ter, quais são as bases, o que ajuda a gente, né? Então, assim, a resiliência, o primeiro passo é a gente ter essa questão do autoconhecimento e o controle cognitivo, sabe? Você parar para pensar, sabe? Parar para pensar numa situação. Então, assim, como que eu não vou ter uma super reação emocional, né? Como que eu vou ter estratégias, né? Muitas vezes também para fazer não uma supressão, ou seja, não fingir que está tudo bem. Certo. Sabe? Então, que muitas vezes a gente tem, né, mudanças muito rápidas no ambiente, né, corporativo, numa mudança de contexto, e tem muitas vezes líderes, né, sempre está tudo bem. Não. Então, olha, isso daqui é preto. Amanhã a empresa fala que isso é amarelo, a pessoa começa a repetir, né? Eu falo, tem os papagaios corporativos. Sim, né? É verdade. Não, isso aqui é amarelo. Sempre foi amarelo e é melhor que seja amarelo. Não. Sabe? Não é essa questão do fingir que não é nada, mas como você faz realmente reframe, um frame, sabe, dessa situação. Como é que você consegue ter estratégias cognitivas para olhar aquilo sob uma outra perspectiva e tentar encontrar, você pode não estar de acordo, sabe, mas encontrar qual é realmente ali, como que você vai reagir àquilo, né, olhando o contexto de uma forma um pouco maior. Né? Então, esse é um ponto bastante importante. O segundo é como que você olha a mudança olhando, né, o teu propósito de vida. Sim. Sabe? Então, assim, ter um propósito, sabe? Ser fiel aos seus valores, como que você cria isso, realmente te ajuda a ser mais resistente. Porque se você conecta o quanto que, né, essa mudança, né, essa situação instável, como que ela está ancorada, né? Como que você ancora isso nos seus valores, sendo, né, entendendo, né, o teu propósito futuro, o propósito da empresa, o objetivo, né, que seja. Sim. E o terceiro é realmente com um suporte. Então, o que eu falei para você, nós somos seres sociais, nós somos estruturados para depender e se conectar com outras pessoas. Então, essa cadeia de apoio, de suporte, sabe? Ela é muito importante no processo de criação de resiliência. Porque o meu apoio, então, quando a gente troca uma ideia, sabe? E você me escuta, né? Para mim, já é uma situação de alívio, sabe? Muitas vezes, de uma pressão. Então, ter, sabe, essa questão do engajamento, sabe, de ter um ambiente que as pessoas realmente elas possam contar com as outras, ele é muito importante num ambiente que habilita Sim. a resiliência. Então, ela passa um pouco também pelo indivíduo, como que eu tenho e crio ferramentas, estratégias no nível pessoal, e como empresa, como é que eu tenho um ambiente que habilite que as pessoas... Primeiro, né, que elas entendam o que está acontecendo. Sim. Então, a gente tem, de novo, né, uma necessidade muito grande, sabe, de entender a tomada de decisão pelo senso de justiça, sabe? Entendi. Então, assim, a questão da injustiça, ela pega muito forte, sabe? Então, muitas vezes, num processo
gestão de mudança, a comunicação, ela é a ferramenta principal, Sim. sabe? Então, assim, a comunicação e como você executa, né, o que você falou. Então, ali o dia a dia. Se as pessoas, elas não entendem por que aquilo foi feito, ou elas não foram parte da tomada de decisão, sempre o melhor caminho é envolver as pessoas na tomada de decisão, Fato. né? Mas se isso não é possível, se elas não entendem o porquê, o sentimento que forma de injustiça é muito forte e isso mina qualquer, né, possibilidade de ter um suporte, um apoio. Sim, né? verdade. Então, assim, criar uma organização resiliente, ela passa por você cuidar de alguns pilares. Você dá autonomia para as pessoas executar o trabalho delas como elas, né, acham, porque a autonomia tem muito a ver com confiança, sabe? Então, eu deixo você fazer o como, né? A gente combina o quê e você faz o como em vez do micromanagement, né? Que é uma coisa horrorosa, Fato. né? Então, isso tem uma geração de confiança. Você, claro, tem o máximo possível colocar objetivos claros ou, de novo, retomar sempre. Olha, mudou? Por que mudou? Ter uma comunicação constante. Muitas vezes não é o chefe saber tudo, né? Então, porque muitas vezes também não sabe. Mas o simples fato de eu chegar e ter uma conversa aberta e falar o que eu sei e o porquê, ele já abaixa um pouco. A pressão, o nervosismo, a ansiedade, tudo. Exatamente, né? Nossa. E claro, e sempre, né, o tempo inteiro, né, você promover um ambiente onde as pessoas possam colaborar, possam ter ali um senso de pertencer, de estar junto, de ter um apoio, um suporte, né? E celebrar as conquistas, as conquistas, porque é super importante reconhecer, dar espaço, sabe? As pessoas precisam muito mais do que reconhecimento financeiro. Sim. É ter um senso de que elas têm um valor, sabe? Que elas têm um papel ali. Fazem parte daquilo lá, no sucesso, e realmente faz diferença, não faz? Sim. Agora, quando uma empresa passa só por dificuldades, realmente também é outra dificuldade para o próprio líder conseguir manter os talentos, né? E conseguir fazer o famoso turnaround é mais difícil, né? Sim. Então, resiliência realmente é super importante. Sim. Até para isso. Bem, gente, a gente está aqui chegando, aqui já quase no final. Como que a conversa vai rápido? Sério? Juro. Você está vendo como aqui a conversa foi muito boa. E eu queria saber aqui, antes de chegar aqui no finalmente, quais os próximos passos da Érica aqui, nos planos aqui de continuar fazendo mentorias, que ela quer continuar fazendo projetos, estudando, obviamente que você já tem o seu trabalho CLT, que não é esse o ponto, mas no lado pessoal de crescimento, pessoal seu, o que mais que você enxerga que você gostaria e vai continuar fazendo, Érica? Fábio, assim, eu gosto muito dessa questão de trocar ideia, né? E a neurociência acabou sendo um caminho... Ótimo. Né, minha base toda de trabalho. Então, eu quero, né, eu faço mentoria, né, atuo, né, num programa de fazer aceleração de empresa, então... depois manda pra gente o link, a gente até coloca disponível o link aqui também, viu? Então, assim, eu para mim, né, principalmente ajudar outras empresas, né, muitas vezes que estão num caminho já, as startups, quando chegam no momento que como é que elas fazem para acelerar crescimento, né? Ou mesmo empresas familiares, né? Como eu falo, os próprios parceiros. Então, ter essa base, né, de governança ela é importante para qualquer empresa, para garantir, né, que essa empresa vai continuar existindo para futuras gerações. Então, como é que eu preparo, né, essa nova geração dentro da empresa? É muito importante. E aí, esse ano, dentro dos projetos, né, que eu estou desenvolvendo um projeto com o time de vendas para desenvolver conceitos de vendas com base na neurociência. Que legal. Né, com um parceiro. Hein? É muito legal, né? E eu tenho um projeto de também trazer um pouco mais de profundidade, né? Eu falo 5 pilares que são relevantes hoje, né, para a liderança, né? E tentar aprofundar um pouco esse tema durante o ano. Estou falando de gestão humanizada. Eu tenho um trabalho em neurociência, né, de liderança compassiva. Então, vou trazer um pouco esse conceito, essa provocação. Sim. Né? A gestão com a IA, então como que a IA ela pode ser uma aliada, né, de gestor.
a saúde mental, né, um pouco que a gente conversou aqui, né, como que eu realmente crio essa resiliência, né, como líder. A questão da inteligência coletiva. Então, isso é um bom tópico até para a próxima conversa que a gente vai chamar a Érica. Como no mundo que a gente vive, a gente não é nada sozinho, né? Fato. E o quinto também, que a gente falou um pouco aqui, é a nossa necessidade, né, de fazer adaptações de formas rápidas. Então, toda a metodologia ágil, como que isso pode ajudar, então, essa criação da resiliência, como que, como líder, eu me preparo e eu preparo a minha organização, né, para as mudanças. Então, a mentalidade, o desenvolvimento da mentalidade de crescimento versus a mentalidade fixa, né, que nos ajuda também a olhar um pouco essa perspectiva. Então, eu espero que eu consiga, né, esse ano desenvolver um pouco mais, né, desses temas, porque eu acho super relevante no mundo que a gente vive e no modelo de gestão. Não, com certeza. E fica... Gente, ainda vou convidar a Érica aqui vai participar de alguns futuros talkings aqui com a gente e também convidar ela para uns workshops que a gente tiver da parte de segurança, logística e supply chain, sim, porque ela tem muito para contribuir. É uma experiência que todo mundo que trabalha nesse segmento tem que escutar essas conversas aqui. Eu acho que é fundamental. Érica, muito obrigado por ter vindo. Eriquinha, tá, gente, para os íntimos. Muito obrigado por ter vindo aqui, agradeço de fundo do coração e pode ter certeza que isso aqui é só a primeira de muitos ainda que a gente vai se encontrar, vai fazer mais conversas aqui. O que você trouxe aqui foi fantástico, obrigado pela oportunidade. Tá? Obrigada a você, foi um prazer. Como eu falo, né, Fábio, nós somos humanos, né? A gente ainda se conecta como pessoas e falar, né, sobre esses temas é importante para qualquer segmento, para qualquer empresa, né, e deveria ser uma pauta, né, constante. Super importante. De novo, obrigado, Érica. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.